Olá, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu vou te contar como foi viajar com a nossa bebê de 1 ano para a Disney. E eu já adianto que eu vou contar tudo, o que foi bom e o que foi ruim. Por mais que a Disney seja um destino fantástico, a ideia desse vídeo não é romantizar, é realmente dizer o que aconteceu e os pontos que você deve considerar na hora de tomar essa decisão. Para quem é novo aqui, eu me chamo Eveline e aqui nesse canal eu compartilho as aventuras de viajar com o bebê e te dou dicas práticas para que você faça o mesmo. Helena tinha acabado de completar 1 ano e eu e Gustavo estávamos comemorando 1 ano de sobreviventes como pais de primeira viagem. Aquele ano foi muito desafiador, muitas coisas novas e muitos desafios que ainda estavam acontecendo e que eu considerei na hora de tomar essa decisão. Nós fomos para Orlando, passamos 2 semanas, ficamos em um Airbnb e fomos acompanhados pelos meus sogros. E aí já vai a primeira dica: leve uma rede de apoio. Porque assim, é uma viagem muito cansativa, né? Eu lembro que eu fui com 21 anos de idade e já foi muito exaustivo. Eu passei menos tempo, mas mesmo assim, Orlando é um destino muito legal para compras. Então, em geral, as pessoas dividem entre dias de compra e dias de parque. E isso é uma combinação, assim, muito cansativa. A gente passou essas 2 semanas e dividimos o tempo, né, de 2 semanas em 6 parques. Fizemos os 4 da Disney e os 2 da Universal. E nos outros dias, compras, organização, descanso. No Airbnb, no condomínio, né, que nós ficamos, tinha muita área verde e um playground e tinha piscina, o que ajudou bastante na hora de relaxar nos dias mais difíceis. Com 1 ano de idade, Helena ainda não andava. Ela só ficava segurando nas coisas e lá na Disney foi a primeira vez que ela andou. Então imagina assim, quão especial foi pra gente. Nessa época estava terminando a introdução alimentar e Helena mamou exclusivo até 6 meses, depois teve esse período da introdução alimentar, ela estava começando a introduzir sal na alimentação dela e ela não comia doce, ultraprocessado, nada disso. Em relação ao sono, ela não dormia bem, ela acordava várias vezes à noite e me chamava muito, me demandava bastante. Eu lembro de eu ficar muito cansada, fisicamente e mentalmente, muito cansada nessa época, porque ela me chamava para tudo e tudo era grudado em mim. E foi um ponto assim que eu considerei na hora de decidir viajar, porque eu estava muito cansada em casa. Aí eu pensei, eu posso me cansar vendo o Mickey, então eu acho que eu vou me cansar vendo o Mickey. E lá também a gente teve essa rede de apoio, que foram os meus sogros. E isso foi imprescindível, assim, para desafogar um pouco e tornar a viagem um pouco mais leve. E o cansaço do adulto é diferente do da criança. Eu me sentia muito cansada mentalmente, porque ela me demandava bastante, mas eu acho que o que predominava era o cansaço físico na época. E Helena, o cansaço dela se traduzia em hiperatividade e irritabilidade. Só que ela não vinha com legenda. Então, quando ela estava irritada, estressada, eu não sabia se era sono, se era fome, se era sede, né? Se era dente, que ainda a dentição estava saindo nesse período. Então, eu ficava bem perdida. O cochilo dela, para mim, era sagrado. Então, quando eu pensava em ir para o parque, eu pensei em montar a estrutura para ela tirar os cochilos. Nessa época, ela tirava 2, então um pela manhã e um à tarde. Nós íamos para o parque muito cedo, então a gente já via que horas o parque ia abrir e já abria, né? Por quê? Para aproveitar um pouco o parque, né, menos cheio, porque nós fomos em julho. Vamos aí, a primeira dica. Não vá em julho, não vá, porque é um mês muito quente, demais, e muito lotado por conta das férias. Então, foi um mês desafiador por conta disso, né? E eu ficava preocupada em relação ao calor e ao cochilo dela. Quando ia dando mais ou menos a hora e eu ia percebendo assim os sinais de sono, eu já ia para um lugar mais reservado, né? Para ver se ela ia relaxando um pouco e dormia. E assim aconteceu. Ela tirava boa parte dos cochilos no carrinho, mas em outros momentos eu via que ela estava mais estressada e aí eu levava ela para os Baby Care Center, que é como se fosse uma estrutura realmente para os bebês que tem trocador, tem uma poltrona para você amamentar. Então tem essa estrutura e um ambiente mais silencioso para que o bebê cochile. Então, quando dava o horário, quando eu entrava num parque, eu já pesquisava no mapa, porque tem um aplicativo, aí eu já pesquisava no mapa onde é o Baby Care Center.
porque qualquer coisa eu vou correr para esse lugar. E assim eu fiz. Eu confesso que para mim foi legal. Por quê? Porque era muito cansativo. Então, assim, ter uma desculpa para parar e ficar bem tranquila no ar-condicionado para mim era maravilhoso. Então, assim, eu, Eveline, considerei como um ponto positivo. A alimentação quase abriu um buraco na minha cabeça, porque eu estava muito preocupada, né? O período da introdução alimentar, a Helena foi super, super bem, mas como eu disse, ela não comia sal, então eu estava começando a comer sal e não comia doce, ultraprocessado, nada. E assim, os Estados Unidos por si só já é um país onde só vende porcaria. A verdade é essa, se você não concorda, sinto muito, mas assim, tem muita porcaria, sabe, pra comer. E nos parques era demais. Tinha, assim, a propaganda. Não, tem um quiosque que vende fruta e tal. Primeiro, uma fortuna, né? Segundo, que fruta nos Estados Unidos não é que essa maravilha toda. Uma banana sem gosto, uma maçã estranha, né? Tem frutas que eram legais, assim, a questão de morango, blueberry. Eu lembro que a gente comprou muito morango, blueberry, banana sem graça, né? E framboesa, eu acho. E aí foi uma coisa que salvou bastante. Eu me preocupava muito com isso, porque eu pensava, o que ela vai comer? Na época, ela usava fórmula. Então, eu disse, não, vou levar o estoque de mamadeira e fórmula que der e vou tentar levar a marmita. Quando eu saí daqui, eu já pensei o que eu vou fazer para ela comer lá. Então, basicamente, eu levava frutas e a garrafinha dela, né, de água, a marmita com um almoço, então carne, um macarrão, algo desse tipo, e as mamadeiras. Mas assim, eu lembro de eu ficar muito pilhada com isso, sendo muito sincera, assim, porque por mais que ela comesse muito bem, tinha momentos que ela não tomava mamadeira direito. E aí eu ficava, meu Deus, o que essa criança vai comer? Vai passar fome, né? E aí tinha a questão do almocinho, a gente parava, fazia paradas estratégicas, né, para poder ela comer. E aí a gente seguia, parando sempre a questão do cochilo, né? Eu observava quando é que ela estava cansadinha e parava. Um ponto também muito importante que você deve alinhar suas expectativas. Se você está pensando em ir para brinquedos radicais, aproveitar o máximo possível, então é melhor não ir com criança. Por quê? O ritmo é mais lento, tem brinquedos que você não vai poder ir, dependendo da época com lotação no parque, também as filas vão ser muito grandes, então acho que não vai valer a pena. A função já começava de manhã, então era aquela coisa, a gente ia abrir o parque, né? Beleza. Aí eu acordava umas 2 horas antes, meus sogros estavam lá, então ajudaram muito a gente, principalmente nessa questão da comida, porque tinha que acordar antes para poder preparar a marmita dela, e a gente levar, eu também tinha que acordar, me arrumar, perceber que eu acordei, entender, estou viva, estou acordada, porque à noite ela não dormia bem, né? Então de manhã eu tava um bagaço, e tinha a questão de arrumar ela, a questão de bolsa, então tinha toda essa função. E aí onde eu digo de alinhar as expectativas em relação a isso, porque dá trabalho. Né? Dá trabalho, não vou mentir, mas ter filho dá trabalho. Então, eu acho que é um ponto a se considerar, mas que pra gente valeu muito a pena. Eu realmente, essa questão foi sanada por conta da rede de apoio e porque eu encontrei estratégias. Então, supermercado, ia, comprava pãozinho, comprava macarrão, e aí a gente ia se virando. Um ponto que, apesar de difícil, foi positivo é a questão de tomada de decisão. Então, o tempo todo a gente tinha que reajustar a rotina, reajustar horários, prioridades para atender às necessidades dela. Então, isso fazia com que a gente flexibilizasse. Como pais de primeira viagem, quem é pai de primeira viagem sabe aí, né? A gente fica muito ligado na rotina. E, claro, bebê, criança precisa de rotina. Só que era uma coisa quase obsessiva, porque imagina ela não dormia. Você não dormir dá um bug no sistema. Então, eu ficava muito presa, assim, a rotina tinha que acontecer do mesmo jeito, o ritual do sono, aquela coisa. E aí, ela ia dormir no carrinho, no barulho, no calor. E eu ficava, será que essa criança vai dormir? Morrendo de medo. E é um ponto positivo, eu acho que de viajar com o bebê é isso. É que você é obrigado a flexibilizar. E às vezes, flexibilizando, você descobre outra maneira de fazer as coisas que é até, às vezes, muito mais legal e mais interessante. E foi o que aconteceu nessa viagem. Eu acho que eu relaxei mais, assim, em relação ao sono dela. E lá, não que ela dormiu maravilhosamente bem, mas eu acho que por eu estar um pouco mais relaxada, ela também relaxou. Então foi também um ponto positivo que na dificuldade eu encontrei uma solução. A nossa rede de apoio maravilhosa nos deu um Vale Day.
Então, eu e Gustavo fomos para um parque da Universal e foi muito legal. Eu lembro que a gente relaxou bastante, conseguiu andar com calma. Agora sim, dizer, fizemos num ritmo super rápido, adultos sem crianças, mentira. A gente foi fazendo devagar as coisas e aproveitando. Fomos em várias atrações juntos, porque com ela era mais complicado. Apesar de estar com os meus sogros, em muitos momentos ela me chamava, né? Então ficava difícil a gente ir junto e nesse dia deu certo. O calor tava de matar, a verdade é essa. Cara, tava muito quente, não vai em julho, sendo muito sincera, assim, tente ver outra época para ir porque foi insalubre. Dividir os dias entre compras, descanso e parque, considerando realmente que você está com um bebê, é algo extremamente importante. É, tem que considerar também que você chega em casa com milhões de sacolas e você vai guardar, você vai organizar a mala. Então, ter dividido assim ajudou bastante. Uma coisa que aconteceu foi o seguinte: lembra do negócio das expectativas? Eu cheguei lá na minha expectativa, né? Sabia que era cansativo já, então não estava desesperada. A prioridade era ela. Então, assim, a prioridade tem que ser o bebê. Não adianta, não adianta. Pra vida, se você é pai, mãe, teve filho, se conforme, entendeu? Porque a prioridade tem que ser o bebê, no sentido de descanso. Não é que você vai fazer tudo que o neném sabe, que a logística do neném permitir. Não, você pode fazer também outras coisas, só que entendendo que a prioridade é aquele ser humaninho que acabou de chegar no mundo, que não sabe ir para a direita ou para a esquerda, que não fala nada, né? Direito, assim, ela não falava ainda nessa época. E uma das coisas que teve, assim, um atrito, um pequeno atrito, foi que o meu marido, maravilhoso, nunca tinha ido para Disney. Ele ficou desesperado, ele ficou, assim, enlouquecido. Ele ficou igual a mim, só que da primeira vez que eu fui, né? Só que eu não tinha um neném. E ele ficou completamente alucinado. Ele queria fazer tudo e aquela coisa agoniado. E aí, em muitos momentos, eu falava: não, peraí só um pouquinho. Ela agora vai dormir. Entendeu? Não importa. Você quer ir andar? Você vai andar. Agora eu vou ficar com ela aqui. E Quando eu tava com paciência, né? quando eu tava com paciência, eu dizia: não, vá que eu vou ficar aqui. Quando eu não estava com paciência, eu dizia: fica todo mundo aqui, ninguém vai pra canto nenhum. Entendeu? Ninguém vai pra canto nenhum. Claro, os pais dele não, pelo amor de Deus, da minha gente. Mas eu digo em relação a ele e a mim. Porque nós somos pais de Helena. Então, os dois também têm que ficar juntos. Só que tem hora que eu tava relax, que eu tava a fim de descansar. E aí eu falei: ai, vai, só vai, que eu vou ficar aqui descansando. Ainda na temática tretas de viagem, os parques, em geral, têm um show no final do dia. Então, passa o dia inteiro, você chega, né, 8 ou 9 da manhã, e aí no final do dia, mas à noite mesmo, tem um show de fogos que é lindo, fantástico, maravilhoso, assim. E é uma experiência muito, muito, muito legal. Porém, eu tinha um neném, vamos lá, que estava tirando 2 cochilos por dia e ela dormia muito cedo. Então, a Helena era um neném que 7 horas já estava dormindo. Claro, volta o negócio de flexibilizar. Eu sabia que lá ela ia dormir um pouco mais tarde e estava tudo bem, né? Eu ia seguir o ritmo dela. Então, mas eu sabia que tinha um bom senso, né? Porque um show de fogos de 9 horas da noite, imagina o estímulo disso para um bebê que já tá cansado, que já tá irritado. Então eu falei: não, não vamos ver fogos. Quem quiser ver, né? No caso eu e Gustavo, pelo amor de Deus, minha gente. Vai ver no YouTube, né? Então ele falava: não, vamos ficar. Eu falei: não, não vai não, meu amor. Você vai ver no YouTube, né? A gente vai vir de novo, Orlando não. A Disney não vai correr. O Mickey provavelmente vai continuar aqui. Então a gente vem em outra oportunidade e vê os fogos e o YouTube está aí para isso, né? Só que no dia do Epcot, que é um dos parques da Disney, eu resolvi ceder. Eu falei: não, vamos ver essa aventura, como que vai ser, como que vai ser. Foi uma tragédia. Foi uma tragédia. Ela começou a se estressar. Primeiro já era mais tarde, né? E aí ela começou a se estressar, a se irritar. E eu, como realmente super proteção, aquela coisa assim, instintiva, né? Eu falei: não, eu vou embora agora, entendeu? Eu vou embora agora, fiquei desesperada. E aí tava rolando lá o show de fogos, eu peguei ela, peguei a bolsa e a gente correu pra dentro de um banheiro, porque aí eu queria, sempre quando a gente ia sair do parque, dependendo do horário, eu costumava dar um banhozinho nela, trocar ela, deixar meio que ela toda organizadinha pra ir dormir, porque às vezes ela podia dormir na volta pro Airbnb. Então eu deixava ela toda organizada. Esse dia foi um desastre. Isso foi um motivo de treta maligna, entendeu? Entre nós. E realmente depois disso ele entendeu que não ia dar mais. Lá também tem o Disney Springs, que geralmente é à noite e tal, o pessoal vai de dia, mas é mais badalado assim à noite. A gente até foi,
mas passou pouco tempo, sempre respeitando o limite dela. Então, volto a dizer, é aquela questão de alinhar a expectativa. Se você espera tudo isso, é melhor não ir, deixe para o momento futuro, quando a criança estiver maior. Nós fomos novamente com ela com 2 anos, e aí vai ter outro vídeo contando sobre isso, a diferença, né, de 1 ano para 2 anos e como foi a experiência com ela com 2 anos. E assim, pra mim, sendo bem sincera, valeu muito a pena. Cadê a Helena? Se esconde, se esconde! Cadê a Helena? Cadê a Helena? Ai, Muito, muito, muito a pena. Foi maravilhoso. Eu me diverti, me cansei bastante, às vezes, em alguns momentos, até mais do que eu esperava, né? Mas eu me diverti muito. Estar lá vendo um pedaço, assim, da minha infância, sabe? Dos personagens, do lado de Helena, era realmente um sonho. Era assim, surreal. Eu lembro de toda noite, eu colocava ela pra dormir, e aí eu lembro de ficar abraçada com ela na cama, assim, chorando, abraçada com ela, pensando, meu Deus, que privilégio poder estar aqui com a minha filha. Só de falar eu já me arrepio, porque eu me emocionava mesmo, assim, sabe? De estar com ela. Uma das coisas que eu gosto também da Disney é a questão, é a Frozen, né? A Elsa, as músicas, Let It Go. Eu abraçava ela e chorava. Let It Go, e eu abraçada, chorando. Então foi uma experiência mágica, assim. E os avós também, eles curtiram bastante. Eu acho que foi um momento, assim, de conexão também entre eles. E, assim, eu realmente... Vale a pena. Valeu muito a pena. Coloca aqui nos comentários se você já foi pra Disney com um bebê e como foi a sua experiência. Se você gostou desse vídeo, já dá um like aí e se inscreve, para que esse vídeo chegue a mais pessoas e a gente aumente essa comunidade maravilhosa que é o Viajando com Bebês.